Oi, boa noite. Eu tô um pouquinho nervosa, mas normal, gente, a vida é isso mesmo. Antes de começar a falar qualquer coisa, quero dizer que hoje é um dia muito especial. Ontem, uma pessoa que é muito importante, não só para mim, mas para uma grande parte das pessoas que eu conheço, e uma pessoa que tem uma coragem muito sensível, foi alçar outros voos, e o nome dessa pessoa é Efraim Almeida. Inclusive, a última vez que eu estive com o Efraim, eu e Fabi, a gente estava junta. Então, dizer também que um pouco desse meu nervosismo e um pouco desse lugar sensível que eu estou hoje tem a ver com isso, tem a ver com essa sensação de finitude, mas também de coragem, de liberdade, de sensibilidade. Então, que possamos ter tanta coragem e tanto amor quanto Efraim e suas ideias e seus pássaros livres. Esses dias eu escutei de uma pessoa muito importante para mim, que ela falou assim: tudo que tem asa é para voar. Então, que a gente também esteja pronto para alcançar novos lugares, novos voos, novos caminhos. Bom. Obrigada. Dito isso, eu vou começar pelos agradecimentos. Não que eles não vão se repetir em algum outro momento, mas até para a gente deixar marcado aqui. Então, quero começar agradecendo a todas as mulheres negras que sonharam que seria possível. Aqui estou, aqui estamos. A todos os apoiadores da minha pesquisa, a equipe do MUPA e aos jurados. E a equipe do MUPA eu quero agradecer em especial Letícia, Ana, Heloísa, Beatriz, Juliana, a equipe dos seguranças e em especial a Moara. Quando eu estava montando, ela ficou muito sensibilizada e isso para mim foi algo muito que me atravessou demais. Então, que se isso que eu faço puder ir para outros cantos e tocar outras pessoas, que bom. Então, toda a equipe de seguranças, ao núcleo educativo, com quem a gente teve algumas conversas esses dias, Johanna, Milena, Helena, Roberta, Marília, Lucas, Thiago, Vitor e Wesley. A equipe do Museu de Coordenação e Direção, Gabriele e Richard, muito obrigada pela casa aberta, assim, me senti muito em casa. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu já falei isso várias vezes. Domingo eu estava com a bochecha até doendo, assim, de tanto rir. E é muito bom ter essa sensação de ser bem querida e de estar num lugar onde que as pessoas estão felizes com a sua presença. Então, muito obrigada. Muito obrigada às pessoas que eu conheci esses dias aqui em Curitiba e as pessoas que eu já conhecia de outros momentos. Para mim foi muito importante esses encontros, esses bons encontros. Então, a toda a equipe dos jurados, do quarto edital da ocupação, do Espaço Vitrine, a minha querida Fabiana Moraes, que aceitou esse convite, e tantos outros convites que a gente tem se feito, de ser feliz, de ter coragem, de seguir em frente, de ter ações diárias de beleza, de amor. Muito obrigada. Ao Guilherme Cunha, que foi quem escreveu esse texto que está no folder, que vocês vão poder depois ler com mais calma. Quero agradecer vocês dois, especialmente pelos bons encontros sempre. E nisso quero dizer e fazer um convite a vocês que estejamos sempre abertos e dispostos para os bons encontros. A equipe do MIS São Paulo, Museu da Imagem e do Som, essa obra que vocês já viram ou vão ver, ela faz parte do acervo da Nova Fotografia, do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e foi por intermédio dessas pessoas que isso pode ser possível estar aqui hoje. A equipe do Instituto Moreira Salles, que detém as imagens originais e tem contribuído muito, não só durante as minhas pesquisas, mas para além das pesquisas que se estendem até hoje. A equipe da Bolsa Zoom,
Em 2020, eu ganhei uma bolsa de pesquisa do Instituto Moreira Salles, da fotografia contemporânea, e ter dinheiro, e nesse lugar de dinheiro também significar um tempo de debruçamento e aprofundamento da pesquisa, significou hoje poder me dedicar ao trabalho de artista, ao trabalho de pesquisadora e aprofundar e ampliar aquilo que eu estava pesquisando naquele momento. Então, muito obrigada às pessoas da Bolsa Zoom. E, para finalizar, eu queria dizer a todas as pessoas negras que, se eu pudesse dar um conselho para vocês, voltem e peguem. Obrigada. Alô, boa noite. Agradecer também, então, a Val, primeiro, a Gabi, a Richard, Letícia, Roberta, que me recebeu aqui, me fez uma bela visita hoje aqui ao museu, que eu não conhecia. Eu também quero dedicar nossa presença aqui, nossa união, para falar sobre arte, sobre beleza, sobre não beleza também, mas quero dedicar também a Efraim Almeida. Quem não viu, eu não vi, não estava aqui, cheguei ontem, mas tem uma exposição dele atualmente no Museu Oscar Niemeyer, o Jardim, com curadoria do Bituca Assundé, que eram muito amigos. Então, se vocês não viram, eu vou tentar ver amanhã. Gabi, me ajuda. Eu vou tentar ver amanhã. Mas eu acho que vocês têm essa sorte atualmente aqui de ter uma exposição de Efraim e seus pássaros e flores aqui na cidade. Então, essa conversa aqui, isso é de fato uma conversa que eu e Val já temos há muito tempo, sobre essas imagens. Não é uma novidade a gente falar sobre essas imagens aqui. Eu sou jornalista, né, de formação, e meu pai é fotógrafo, então as imagens elas sempre me provocaram leituras muito múltiplas, né, como toda imagem deve ser, né, inclusive. O Alfredo já fala, não existe nenhuma imagem inocente, né? Então, quando Val chega com essas imagens especificamente aqui pensando especificamente nesse desfazer a trama, que a gente está aqui nessa mesa, né? São imagens que a gente conhece há muito tempo, né? São imagens que povoam nossos livros, às vezes, do ensino fundamental, né? São antes dessas imagens que conversam com essas imagens do Alberto Reichel, as imagens de Debré, as imagens dos brasilianistas, né? Então, são as primeiras imagens que a gente tem. As fotografias do Brasil, né? Então a gente é educado, né, com essas imagens, a gente tem está inscrito em nossa memória. E elas têm diversas leituras, e as leituras que Val traz, eu acho que elas nos provocam para lugares muito diferentes. E aí a conversa aqui tem um pouco dessas provocações, inclusive, que eu acho que Val traz, e eu queria te falar um pouco sobre esses pequenos dinamites que ela coloca aí nessas imagens. E aí a gente vai também abrir para vocês perguntarem coisas aí para a Val, porque eu acho que muita gente veio aqui para ter esse diálogo com ela direto, né? Então, Val, licença. Tem uma questão, né, que me pega muito sobre imagens de pessoas negras, tanto antes quanto agora, que é uma insistência numa representação do sofrimento. Isso estava, inclusive, na exposição Negros na Piscina, que foi esse momento que eu, Val e Efraim nos encontramos. Fiz a curadoria dessa exposição como Moacir dos Anjos. E essa exposição tem a ver com isso, né? Pensar por que as imagens de sofrimento se repetem tanto para determinadas populações. E se a repetição das imagens de sofrimento não significa também uma forma de colonização. Isso é uma questão muito central assim, nas questões que eu tenho pensado sobre representação. E aí, com as imagens aqui, que são bastante criticadas, né, do Alberto Reichel, essas mulheres aqui que a gente está vendo,
Algumas dessas imagens trazem as mulheres, como aqui, essa específica, né, coberta de ouro, né, em situações que não são em situações da escravidão, apanhando, ou com roupas rasgadas, ou com os pés descalços. Né. E aí isso me lembrou, quando eu olhei para essas imagens, que são imagens que também são imagens da colonização, né? Mas me lembrou muito uma questão sobre a Carolina de Jesus, que é a insistência da imprensa em fotografá-la com as roupas de quando ela estava ainda na favela do Canindé. Ela já estava fora, ela conta isso muito bem no Quarto de Alvenaria, Casa de Alvenaria, né? Estou falando o nome correto? Sim. Casa de Alvenaria. São dois, né? Osasco e Santana. No Santana, ela fala melhor sobre isso. Ela dá uma aula sobre representação nesse livro, né? Na verdade. E aí ela fala sobre como o pessoal do Jornal do Brasil, não sei o quê, sempre, e outros jornais, pediam para ela vestir as roupas de antes. Ela já estava morando no sobrado, ela já usava seda, saias plissadas, ela já tinha feito o vestido elétrico. Enfim, Carolina era do babado, né? Ela gostava de babado e seda. Mas pediam para ela ser fotografada na condição de catadora. E aí eu queria te perguntar, Val, assim, sobre essas imagens do Henschel, que são imagens criticadas e devem ser criticadas e devem ser analisadas, mas que trazem essas mulheres numa condição de dignidade, e aqui eu estou colocando dignidade entre aspas também, certo? Essas imagens dizem muitas coisas, né? Mas cobertas com ouro. E aí eu penso na Carolina, que estava com seus ouros, e pedem para ela se despir do ouro e voltar para a condição de catadora. Queria pensar um pouquinho isso contigo. Ainda bem que é só a primeira pergunta, né, gente? Mas eu não vou reclamar, porque eu mesma me coloquei nessa situação quando falei, Fabi, vamos abrir as nossas conversas para um debate público lá em Curitiba. Então, é isso. Não reclamemos do que a gente um dia sonhou. Aqui estamos. Eu acho que a gente já tem mesmo conversado, e talvez uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês, dessas conversas que a gente tem, e também coisas que eu mesma vou me atualizando e repensando, que é duas coisas que você traz na pergunta que para mim são importantes. Então, a primeira é essa ideia de Brasil. A ideia de Brasil, ela está na representação das imagens na fotografia, mas ela está também na historiografia do Brasil, naquelas histórias que a gente conhece sobre o Brasil. Se eu perguntar aqui, vou perguntar agora, o que é o Brasil? Contem para mim, o que é o Brasil? Assim, gente, é sem pensar muito. Brasil é pão. Vai, começa. Brasil é uma... Só que eu quero, assim, que vocês descrevam isso em cor, cheiro, volume. Assim, para além de um conceito, como é que a gente poderia descrever o Brasil? Podem falar. Não precisa brigar, gente. Brasil é uma ficção. Brasil é mestiço. Brasil é muitos Brasis. Brasil é carnaval. Brasil é alegria, samba, alegria, caipirinha, praia, fogo. E é importante que a gente se atente a isso. Tinha um monte de gente que eu via assim, ó, a palavra querendo sair e falou, não vou falar porque vão acabar comigo. Sim, Brasil é sexo, Brasil é libido, Brasil é tristeza, Brasil é colonização, Brasil é exploração, Brasil é alegria, Brasil é uma chuva de confete. Brasil é muita coisa. E tudo isso que a gente sabe sobre o Brasil está diretamente relacionado com as expedições de artistas viajantes. A gente ainda recorre àquelas imagens do Debré, do Rugendas e de todos esses artistas expedicionários, cientistas, que vieram para o Brasil.
é super importante que a gente faça crítica, mas eu também gosto muito de pensar que quando eu chego, às vezes, em lugares que eu desconheço, eu estava falando isso com alguém esta semana, acho que com Roberta ou com Elô. Eu fico extremamente, tipo, eu vou para Moreré, que é uma ilha na Bahia, e fiquei tipo, uau! Esses dias eu fui no Passo, como é o nome daquilo onde tem as araras? Passeio Público. E aí eu ficava assim, gente, é uma arara azul. Gente, é uma arara azul de verdade. Vocês têm noção do que é isso? Gente, uma arara azul. Assim, não sei se vocês sabem, mas uma arara azul é muito raro. E tem uma arara azul aqui no Passeio Público. Na verdade, um casal de arara azul. E uma arara vermelha também. Então, eu acho que é importante a gente não esquecer quais são as nossas referências. Imagens fundadoras. Imagens fundadoras. Da onde parte as nossas ideias para pensar ou dispensar o Brasil. E também me interessa muito pensar e, como se diz, me debruçar, aprofundar, que por mais que essas imagens sejam passíveis de críticas, a gente também usa elas como recurso para se autodefinir. Então, essa é a primeira coisa. O nosso repertório imagético ainda está nessas imagens fundadoras que foram realizadas. A segunda coisa é, então, pensar que a partir desse imaginário é que a gente vai, então, recorrer a outras coisas. Dizendo, isso é bom ou isso é ruim. Uma das coisas que eu fico pensando é que, como a gente olha com o olhar de hoje para essas imagens, e muitas vezes o que a gente está se debruçando a pensar não são as imagens. São as histórias sobre essas imagens. Isso porque, quando a gente olha as fotografias de estúdio realizado pelo Henschel e por outros fotógrafos que vieram para cá, a gente está falando de fotografias do inimaginável. A gente estava conversando hoje, né? Como é que essas mulheres que estão sendo escravizadas, que estão sendo rechaçadas, conseguem se colocar na frente de uma câmera, encarar essa câmera com tanta altivez? E aí, eu acho que é importante que a gente se debruce também sobre a história da fotografia no Brasil, sobre como essa fotografia vem parar aqui. E aí tem 2 pontos para mim muito importantes, o que faz essas mulheres quererem perpetuar suas imagens nos estúdios fotográficos. A gente está pensando uma fotografia que é de hoje, e aí a minha parte aqui, professora, vai sempre falar, olha, vamos com calma. Fazer uma fotografia de estúdio no século XIX demorava no mínimo 6 horas. 6 horas que você fica lá naquela pose. Então, existe um tempo, existe toda uma condição financeira. E outra coisa que eu gosto muito de pensar é que essas imagens, a gente está tão viciado em falar só a parte ruim, que tem a ver com a história e não com as imagens. E aí, aqui eu vou toda hora frisar sobre isso. A gente não fala das imagens, a gente sempre fala da história. O que vocês falarem para mim dessas imagens, muito provavelmente, e o que vocês sabem e falam dessas imagens, não tem a ver com essas imagens. Porque, muito provavelmente, o que vocês vão me contar é um homem branco, europeu, que veio para o Brasil. Isso não tem a ver com essas imagens. Isso é história sobre esse objeto fotográfico que a gente está vendo. Sobre essa imagem uma mulher que encara a câmera, a pele dela é negra, ela está vestindo um vestido de bordado ou está com o peito nu. Isso é sobre a imagem. Bom, só para eu não me perder aqui, porque eu falo demais. Mas, então, essa condição do inimaginável coloca essa história à frente da própria imagem, à frente, inclusive, dos fatos. A gente precisa, então, entender que existia uma condição que perpetuava o imaginário. Então, o que fez essas mulheres irem para os estúdios? Por que essas mulheres queriam ir para os estúdios? E aí eu gosto muito de
falar que não adianta só a gente saber o nome dessas mulheres. Isso, inclusive, não diria muito sobre elas. Porque não é saber sobre essas mulheres, o nome dessas mulheres, que impede que o nosso imaginário continue sendo tão colonizado a ponto de olhar uma imagem como essa e dizer que essa imagem ela é subjugada. Então, o que está em voga ali não é a imagem, mas sim um repertório e um imaginário que a gente tem sobre essa. Acho que falei demais, mas é um pouco isso que é por onde passam as minhas ideias. Não vai dar spoiler das minhas perguntas, não? Não vou, estou tentando. Está adiantando a resposta. Eu prometo melhorar. Tem duas coisas aí, que eu esqueci de perguntar na primeira. Eu queria saber em que momento essa questão que você trouxe agora começa a te incomodar especificamente. Como é que, por exemplo, essa leitura sobre a história dessas imagens, não as imagens em si, mas o que você está trazendo, a história dessas imagens começa a te incomodar a ponto de é uma espécie de hackeamento, né? Então eu vou hackear essas imagens. Você está fazendo um hackeamento aí da história das imagens, né? Essa é uma questão. E aí eu te lembro, se tu esquecer, eu vou te lembrar. Porque tem uma provocação muito grande aqui. Então, assim, dentro dos estudos sobre essas imagens, das brasilianas de maneira geral, muitas pesquisadoras e pesquisadores negros analisaram como essas imagens, por exemplo, elas foram, por exemplo, essas mulheres foram, de fato, até os estúdios porque elas queriam ou porque elas foram instadas a estar. Porque, por exemplo, as imagens do Reichel, assim, nas análises, né, eram imagens muito feitas para serem consumidas fora do Brasil, né? Então, com todo um ideário também construído aí de beleza, e é isso, da beleza, mas também desse lugar, muitas vezes, exotificante. Então, quando você hackeia essas imagens, você está dizendo o seguinte também. Eu vou me apresentar aqui, tem uma autorrepresentação, e isso é fundamental. Eu vou me apresentar aqui e eu vou me apresentar dentro de um sistema, digamos assim, dentro de uma lógica que também é uma lógica criticada por pesquisadores e pesquisadoras, e, enfim, não só pesquisadores, mas por uma parte significativa da população negra, principalmente feminina, que é o corpo desnudo. Então, a objetificação da mulher negra, a gente fala muito a respeito disso. Mas aí eu fiquei pensando, né? Quando essa mulher negra se autorrepresenta desnuda, do que a gente está falando também? Né? Quando eu falo, bem, quem vai se fotografar nua sou eu. Quem vai exibir essa imagem sou eu. Eu controlo o diafragma, eu controlo a luz, eu controlo o que é que vai aparecer, eu estou controlando. Então, isso é uma questão para mim que é uma das mais interessantes do teu trabalho, assim, porque ele dá uma espécie de drible na própria crítica. Então, eu queria te escutar um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente está falando em autorrepresentação desse corpo, isso, de certa maneira, nos libera para... né? Ou do que a gente está falando aí? Estou colocando problema também para todo mundo aqui, inclusive. Tá? Eu vou começar, então, dizendo como esse incômodo começa. Eu tenho dito muito, inclusive a gente já conversou sobre isso, e talvez algumas pessoas já tenham escutado sobre isso, eu falando sobre isso, que é a possibilidade... Isso sou eu? Tá. A possibilidade de eu enxergar a minha imagem, inclusive vou dar um spoiler aqui, a Milena, que está ali, vai fazer um perfil meu e que a gente fala sobre isso lá na UD, então leiam quando ela escrever. Mas eu comecei a entender que a minha tranquilidade com a imagem era um tanto incômoda. Era como assim você sendo uma pessoa negra, você tem uma tranquilidade com a sua imagem? Como assim você sendo uma pessoa negra, você está falando de beleza?
E eu comecei a entender duas coisas. A primeira é, por que as pessoas ficam incomodadas com eu não estar incomodada com a minha imagem? Pronto. Assim, eu acho que tem várias coisas que eu poderia melhorar enquanto imagem, mas isso depende, por exemplo, da minha vontade de ir malhar de manhã, mas que ela é zero. Mas isso tem a ver também com uma questão até, né, de ter mais ânimo, aquele negócio lá do hormônio. Serotonina? Isso, esses hormônios todos, esse negócio todo. Ia melhorar a TPM? Certamente sim, enfim. Mas eu não estou disposta. E isso não significa que eu não fazer isso, então eu vou odiar o meu corpo. Saca? Eu olho o meu corpo e falo, querida, realmente a sua mãe deu o nome aqui, hein? Trabalhou. E é isso. Eu estudo imagem, sei reconhecer uma imagem de beleza e as minhas imagens são imagens de beleza. Ponto. Eu tenho 10 mil selfies. Justamente porque, para mim, cara... E não porque seja uma questão narcisista, mas é porque eu fui educada, e eu fui educada a partir de algo que minha mãe fez, que é muito importante e muito potente, que foi os álbuns de família que ela realizou para mim. A minha mãe fez algo extraordinário, e eu repito isso muitas vezes, porque, de alguma medida, eu não sei se ela tinha a clareza total do que ela estava fazendo, mas hoje eu olho e falo, se não fosse isso, muito provavelmente aquilo que a maneira como eu me relaciono com as imagens de mulheres negras seriam outras. Então, quando a minha mãe faz um álbum de família para mim e para minha irmã, e esse álbum virar algo tão extraordinário que qualquer pessoa que chegue na minha casa, ela vai querer mostrar isso, mostrar como a gente era quando pequenininha. Olha a barriguinha dela, olha a coxinha dela, olha a gente aqui no Natal, olha a gente aqui não sei onde. Eu vou criando um repertório sobre como essas mulheres e homens negros apareciam ali. E sempre numa situação de fartura, de fascinação, de uma condição de alegria. São os álbuns de família, tanto os meus quanto os das pessoas que eu encontro, as pessoas negras que eu encontro, que me liberam, de certa maneira, de uma imagem negativa do negro. Então, por isso que eu sempre repito a importância que minha mãe teve em criar esse repertório, essa imagem fundante para mim. E aí vocês podem me perguntar, sim, mas e quando a pessoa negra não tem esse recurso do álbum de família? Bom, mas você tem pessoas do seu lado. Então, assim, o que aconteceu eu tenho esse álbum de família, mas eu via essas mulheres. Né? Eu cresci com essas mulheres do meu lado e também existia um momento em que eu saio da minha comunidade principal, então daquele primeiro núcleo de família, e vou para a escola. E eu não entendia mesmo porque as pessoas me chamavam de bonitinha, porque as pessoas, ou algumas pessoas não faziam isso. Porque, tipo, a minha mãe sempre dizia o quanto eu era amada, o quanto eu fui gostada, o quanto as pessoas me achavam bonita, as pessoas diziam isso. Então, tem uma coisa também que é crescer, não só com essa imagem positiva dita pelos outros, mas também uma imagem positiva que é criar o seu próprio repertório de positividade. Eu lembro de uma frase que a minha madrinha falava para mim, quando estava eu e minhas primas andando em algum lugar, e alguém falava assim, ai, como vocês são bonitinhas, e a gente fazia uma menção de agradecer, ela falava para a gente, não se agradece por ser quem se é. Ponto. É a pessoa que te acha bonita, e você é bonita, você não agradece por isso. E só muito depois que eu fui entendendo o quanto isso pode ser um jogo. A pessoa te agradece por você ser bonita, e aí, no primeiro momento que ela quer acabar com a sua autoestima, ela fala, nossa, como você está acabada, hein, Fabi? Você era mais... Então, no momento que eu sei quem eu sou, eu não preciso de uma validação do outro. Isso não significa que isso eu não venha construindo todos os dias, tá, gente? É lá dos 5 anos, mas aqui com 38, nós estamos também, bora todo dia. Né? Mas a importância dessas imagens que a minha mãe faz para mim são inúmeras.
a ponto de eu entender que eu sou uma colecionadora de imagens de mulheres negras. Começar a olhar essas imagens e procurar outras coisas, além daquelas que as pessoas diziam sobre elas. Então, que essa imagem é vulgar, que essa imagem é uma outra coisa que não é a beleza, sabe? Val, deixa eu fazer em outros trabalhos teus, sei que você falou de outras imagens de mulheres negras, como a gente está vendo, vocês estão vendo essas imagens aqui sendo repetidas, né? Mas tem trabalhos teus, outros trabalhos de Vênus, fala de outras mulheres negras que você já catou a imagem e colocou nos seus trabalhos, assim, de outras, sei lá, Diana Ross, outras. Eu já, prioritariamente, eu trabalho com autorretratos, mas eu já usei dos álbuns de família, né? Então, minhas tias, minha irmã, minha mãe. A Kitty, não sei se vocês conhecem a... Como é o nome dela? Eu conheço ela como Kitty, que é aquela atriz americana... É Arta Kitty, a mulher gato. Isso. E ela tem esse apelido justamente por conta do sorriso, né? Então, a Vênus de Hottentote, a imagem da Vênus de Hottentote. Eu fiz um atlas, vamos dizer assim, que é esse trabalho que se configura na Bolsa Zoom, né, no trabalho que eu entreguei para a Bolsa Zoom, então, que é 13 metros de parede, e que eu vou articulando as minhas imagens junto com outras imagens de mulheres negras, e essa articulação também passa por um repertório imagético que vai falar sobre comida, vai falar sobre colonização, vai falar sobre gosto, gesto, volume. Então, depois, se vocês quiserem dar um Google It IMS, Val Souza aparece lá. E muito estava procurando assim outras imagens que se parecessem com essas imagens que eu tinha. Tem uma imagem para mim que é uma imagem fundante, que é a imagem da minha mãe sentada num sofá. Ela está sentada assim na diagonal e ela está com a cabeça encostada na mão e ela olha de vesgueio para a pessoa que a fotografou. Aquilo para mim é tipo, ai, que incrível, sabe? Que coisa linda. E, ao mesmo tempo, ela é super parecida com essas imagens que estão aí. Então, quando você me pergunta assim, será que elas foram pros estúdios? Não sei. Será que elas foram querendo ir para os estúdios? Não sei. Mas tem algo que me chama a atenção, que é, essas imagens continuarão. Ainda que vocês tentem apagar, essas imagens continuam sendo ícones. Continuando. E isso, para mim, é algo extraordinário. Assim. Existem inúmeras formas de apagar essa imagem. Seja falando que essa imagem ela é subjugada, colocando florzinha, colorindo as imagens. E essas imagens dizem, ainda que você queira me derrubar, como as ondas do mar eu me levantarei. Então, assim, mais do que saber se elas queriam estar ali por vontade própria, porque, de fato, eu não consigo dizer isso, mas eu quero olhar, então, para esses documentos de existência, de aparecimento. A gente está muito viciado em falar de uma história do desaparecimento das pessoas negras. E a gente tem aqui um documento real que elas existiram. Assim, elas estão ali nos estúdios. Como que a gente diz que isso é só subjugação, saca? Me fala um pouco, Val, sobre essa questão do puxando e está falando para essa questão da objetificação, né, do corpo negro, né, e da autorrepresentação nesse caso. Eu queria discutir muito sobre essa questão da autorrepresentação. Você, por exemplo, já me falou que quando muitas vezes as pessoas estavam falando sobre o corpo da Globeleza, e assim, quem cresceu nos anos 80, parte dos anos 90, via, né, ali no carnaval, aquela, né, na época do carnaval, aquela mulher negra sambando só, né, nua, com a pintura no corpo. E, né, a gente falou muito sobre aquela imagem no sentido da objetificação. E Val falou uma coisa que é isso, faz aquele boom na cabeça, né?
de olhar e dizer assim, nossa, que incrível, que maravilhosa que ela é, e eu acho ela foda. Né? E aí eu fico pensando, porque boa parte da tua referência, se falam dos álbuns de família, boa parte da tua referência, eu acho, em relação ao corpo das pessoas negras, não é uma referência midiática. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Então, a tua construção sobre o corpo das pessoas negras e sobre a representação, ela parte muito mais dessa imagem de que é a tua mãe sentada no sofá e olhando de lado e sendo muito bonita, do que as imagens da publicidade. Então, isso é muito... eu acho que isso é fundamental para entender o teu trabalho, nesse sentido. Né? Mas, volto à Globeleza. Então, você olha para a Globeleza a partir de um repertório de representação que vem dos álbuns de tua família e da tua observação dessas mulheres negras. Mas a gente também sabe que tem várias questões aí desse corpo nudo, desnudo, como ele é consumido, tudo isso. Mas aí volto, tem a autorrepresentação. A autorrepresentação seria um drible nessa questão da objetificação, na tua opinião? Não sei se um drible, mas isso é aval, a maneira como eu me interesso pensar passa pela autorrepresentação. Que é, já que estamos tipografando essas pessoas, estamos dizendo, então, a mulher negra, quando ela é representada de uma maneira vulgar, então me interessa dizer, eu estou aqui, eu estou com meu peito nu. E agora? O que mais há para saber? O que é que se enxerga sobre uma mulher negra, então? Se é o peito nu que faz eu ser colocada como subjugada, essas mulheres, na maioria, não estão com o peito nu. Começa por aí. Mas se é isso, agora eu estou. Então, o que mais há para saber? É como se eu estivesse me perguntando, mas querendo saber o que se enxerga ao ver uma mulher negra. Porque eu estou enxergando, assim, muitas vezes eu me senti muito fora da curva, assim, uma alienígena, falando, gente, mas aonde vocês estão vendo subjugação aí? E aí eu acho que tem uma coisa muito importante para dizer, que durante as minhas pesquisas, eu comecei a me deparar com algumas pessoas que faziam críticas muito pesadas à imagem da Globeleza. E aí eu vou fazer aqui um recorte muito importante. Não esqueçam disso, anotem isso, estudantes de imagem, pessoas que se interessam por imagem. A Valéria Valença não é a Globeleza. Do mesmo jeito que a Sarah Bartman não é a Vênus de Hottentot. E do mesmo jeito que o Luiz Carlos não é o Mussum. Vocês conseguem entender isso? Quando você está falando do corpo da Vênus de Hottentot, você está falando de um signo que explodiu para o mundo. E explodiu para o mundo justamente por conta de uma gramática do desejo. O que você está vendo ali é um recorte colonial. Do mesmo jeito, quando a gente minimiza e deixa a Globeleza como só essa mulher que é uma mulher negra, seminua, sambando, a gente esquece da importância dessas meninas negras, que assim como eu, que não se viam na mídia. Mas que a representação da Globeleza nas escolas de samba, nas comunidades, representava uma conexão de poder e não de empoderamento, tá? Não confundam. Não confundam alhos com bugalhos. Estou falando de mulheres que, inclusive, exercem um papel muito importante nas suas comunidades e que tem a ver com o samba. Que tem a ver com o que elas levam de legado para as suas comunidades. E isso também tem a ver com a imagem do Mussum. Agora, óbvio, a gente pode pensar o que é que esses signos fizeram com essas pessoas. E outro dia, acho que foi o Thiago, que é aqui do Educativo do Museu, ele fez uma pergunta para mim que é assim, Val, se um dia alguém vier aqui para o Educativo e, enfim, a gente
falar sobre essas imagens e as pessoas perguntarem sobre, enfim, você tá nua, porque também é um tabu muito grande, a nudez no corpo de mulher negra e tal. E aí eu falei assim, Tiago, tem uma coisa que é, qual é a nossa percepção de cada imagem? Quando as pessoas estão olhando esse trabalho, e aí talvez isso para mim seja interessante, é tudo que qualquer pessoa possa falar sobre esse trabalho tem a ver com o espelho para o qual ela se olha e para o qual ela está olhando para mim. Ponto. Se você diz que essa imagem é subjugada, que ela é uma imagem de poder, não sei o quê, é a partir da percepção que você tem sobre mim e sobre outras mulheres negras. E eu gostaria de dizer algo mais, principalmente quando a gente trata da relação que as pessoas negras têm sobre essas imagens, que eu ouso dizer que uma pessoa negra que diz que essas imagens são imagens de subjugação, ela nunca conseguiria dizer algo para uma imagem de pessoa negra que fosse positivo. E eu sei que eu posso estar comprando algumas brigas aqui, mas tudo bem, porque a vida é isso também, se colocar em risco. Quando uma pessoa olha essas imagens do século XIX e colam ela como um decalque no plano só da violência, ela não consegue olhar para a minha imagem e dizer que eu sou uma mulher bonita. É impossível. Porque a sua imagem fundante, a sua imagem referência, diz, essa mulher não é bonita. Isso aqui, esse jeito de corpo, essa cor, esse olhar, esse volume, não é bonito. Logo, é impossível. Pode vir Jojo, pode vir Isa, pode vir Ludmilla, que essas pessoas não vão achar que isso é bonito. E aí, nesse sentido, para mim, a autorrepresentação é importante. Que é, então eu vou me colocar agora como esta pessoa para o qual você vai olhar e vai me dizer. Tudo isso que você diz sobre essa imagem, você vai dizer para mim. E o que tem acontecido é algo muito engraçado. Porque, em geral, quando eu vou dar aula sobre isso, eu mostro só as imagens do século XIX e depois eu venho com as minhas imagens nuas. Então, a galera desce a lenha nas imagens do século XIX. Porque essas mulheres, blá, 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 blá. Aí, quando aparece a minha imagem nua, tipo, essa mulher empoderada. E aí, é uma coisa muito interessante que é, eu performei, eu estudei as poses de estúdio do século XIX. Quando vocês forem lá ver, vocês vão ver que eu estou no mesmo gesto, na mesma pose, porque me interessava me colocar como este tipo. E aí as pessoas falam, do olhar dessa mulher, olha só como ela olha para a câmera, ela não quer estar ali. Aí vê a minha imagem e fala, olha que olhar de empoderamento, essa mulher que se coloca em 2024, com seus seios, essa mulher negra, desse tamanho. Eu falo, gente, é a mesma imagem. Como é que uma é jogada de escanteio e a outra pode ser inflada? Óbvio que tem todo esse discurso midiático, que eu acho que me interessa muito pensar hoje, mas, de fato, assim, quando eu comecei a pensar sobre a imagem, e não agora, 2020, na Bolsa Zoom, as minhas referências não são da publicidade. Não são, no máximo, assim, a revista Caras ali, mas como uma referência para, tipo, como é que a gente se porta em certos lugares, sabe? Mas não tinha no cinema, não tinha na novela, assim, então... E quando tinha na novela, as pessoas diziam, olha só, né? Tem uma imagem que eu gosto muito de pensar. Quando eu era pequena, eu estudava num colégio que era classe média alta, porque ficava num bairro classe média alta. Cara, não sei se alguém já viveu isso, mas de manhã, quando a minha irmã ou a minha mãe me levavam, eu via aquele bando de crianças negras, assim como eu, pretas como eu, e as mães que iam lá deixar esses filhos. As mães não moravam ali, muito pelo contrário. Elas moravam muito longe dali. Era tipo, sei lá, tinha amigos meus que acordavam 4h30 da manhã para estar no colégio às 7. E essas mulheres sempre muito impecáveis. Lindas. Sempre tipo... E elas iam deixar os seus filhos e depois trabalhar nas casas ao redor. Eu nunca vi a minha mãe
sair sem um batom. E isso não tem a ver com, ela está sendo bonita para ela. Ela tem uma responsabilidade consigo mesmo, que é não deixar que apaguem ela. E é um pouco isso que eu penso quando eu lembro dessas imagens da minha infância, né? Agora, inclusive nesse momento, que eu lembro daquelas mulheres pretas que iam deixar os cílios lá, os cílios com os seus uniformes todos engomadinhos, gritando 7 horas da manhã já. E aquelas mulheres, tipo, de batom, com seus cabelos blacks, com seus cabelos alisados, tipo, sabe, que você vê que à noite ela dormiu de bob porque tá um mega topete. Maravilhosas. Essa é a minha referência. É daí que parte, sabe? Depois eu quero voltar nessa questão das imagens da família e imagens midiáticas. Tá bom. Acho que arrumamos aqui uma questão para discutir. Val, eu estava lendo, eu peguei... Vou ler aqui o nome da dissertação, senão eu vou esquecer. É uma dissertação chamada Identidade Branca e Diferença Negra, Alberto Henschel e a Representação do Negro no Brasil do século XIX, de Mônica Cristina Cardim de Cerqueira. E aí ela traz, né, questões que você já tocou muito bem aqui, né? No caso da crítica a essas imagens. Né? Então, ela vai dizer uma coisa que eu achei interessante para trazer. Né? Ela diz o seguinte, que as imagens de pessoas negras que o Henschel fazia eram imagens que traziam a diferença. Então, ela diz que ele fotografava pessoas negras como tipos humanos. Então, ele tem uma catalogação, né? O mameluco, enfim, tem vários, inclusive com números. E aí ela mostra que quando ele vai fazer ali, participa da Feira de Viena, ele leva essa imagem, que é uma das imagens que você trabalha, né? Ele leva essa imagem da quitandeira e a imagem do imperador. E essas duas imagens, quando vão para a Feira de Viena, elas são trazidas aqui isso aqui foi no Diário de Pernambuco, e aí a autora ela vai mostrar como o jornal descreveu cada uma, né? Quando se descreve a da família real, né? Aí tem lá, né? Formado por as suas majestades, primeiro tem ali, né? Henschel e Benck, a Exposição Internacional de Viena, da Áustria. A primeira imagem, né? Um bonito grupo formado por suas majestades. Eu gosto da palavra bonito, né? O bonito grupo formado por suas majestades, a princesa imperial, Augusto Príncipe e seu consorte. Ele se descreve a primeira imagem. A segunda imagem. O outro representa uma dessas baianas quitandeiras debaixo do seu enorme chapéu de sol de fazenda branca, que lhe serve de barraca, rodeada de frutas de paz perfeitamente agrupadas. O relevo bem pronunciado, enfim. A descrição da imagem da quitandeira é uma descrição muito mais fina, no sentido de dizer o que tem na imagem ali. E a da primeira tem até uma simplicidade de descrição, que é basicamente dizer um bonito grupo. Né? E eu acho muito interessante quando ela traz isso, né? E vai falar aí sobre como, nesse caso aqui, você tinha ali a descrição de um grupo universal, mais humano, mais bonito, e aqui essa quitandeira, né? Dessa foto também feita para ser de consumo de exportação. E aí o que me chamou a atenção naquela descrição, vou deixar a descrição aqui, é justamente a palavra bonito, porque é uma palavra que você já trouxe aqui várias vezes, inclusive, né? Da beleza, do batom vermelho, de sair bonita, né? Na tua opinião, assim, em que momento a gente pode... não é nem que momento, na verdade, né? Que exercícios a gente pode fazer, uma perspectiva histórica mesmo, né? Para pensar essas imagens do Alberto Henschel, as imagens de Debré, assim, esse exercício ele requer da gente
uma vez que a gente cresceu com as imagens de mídia, que a gente cresceu falando sobre objetificação, sobre sofrimento, esse exercício é de uma reinterpretação da história. Esse exercício é um exercício imaginativo mesmo, que a gente tem que produzir. Esse é um exercício imaginativo feito coletivamente, para que a gente olhe para essas imagens, entenda que atrás dessas imagens pode conter o horror, certamente contém. Mas elas podem também ser liberadas de uma outra forma para que a gente consuma essas imagens de um outro lugar. É isso que você também está propondo? Minha pergunta é essa. É isso que você está dizendo para a gente? Tipo, é uma liberação? Consuma essas imagens num exercício imaginativo, no qual a beleza, a família bonita seria essa imagem, sabe? Essas imagens são as imagens bonitas, porque é isso que você está dizendo. Assim, talvez esteja chovendo no molhado, mas eu quero te ouvir sobre isso. Não, acho que não é chover no molhado, não. Acho que é até importante para eu reorganizar aqui. Você pode voltar só na imagem do cartão de visita da mulher negra? Duas coisas que eu queria falar sobre essa imagem. A primeira, não sei aqui quem conhece sobre esse objeto fotográfico, que se chama cartões de visita. E eram como a gente conhece hoje. Um cartão de visita serve para apresentar um trabalho de alguma pessoa. Então, os estúdios fotográficos que vieram para o Brasil no século XIX, em especial o estúdio do Henschel, ele é um estúdio fotográfico que parte do pensamento do retrato. Outra coisa importante para pensar é que esses fotógrafos que saem do estudo da paisagem e vão para o retrato, eles levam essas ideias pictóricas para o retrato. Então, o que a gente está vendo aí é retrato, mas também é paisagem. No sentido de um deleite, no sentido de uma apreciação que tem uma relação muito mais aproximada com a paisagem. E aí volta um pouquinho aquela outra foto, Fabi. Da família? Isso. Ops. Do que com o retrato. Então, isso aqui tem mais a ver com o retrato e o outro tem mais a ver com a paisagem. Acho que é importante a gente pensar isso também. Quais são os artifícios que esses fotógrafos usam para pensar a imagem negra? E isso porque a imagem negra está associada com a paisagem diretamente. Porque é este lugar para ser explorado, é esse lugar para ser domesticado, é este lugar para ser colonizado. E, a partir daí, eu acho que a gente tem que fazer críticas muito severas. Mas isso não diz respeito a essas pessoas, mas a maneira como essas pessoas elaboraram essas questões. Ponto. Uma outra coisa que eu acho que é importante dizer... Então, esse formato de trabalho, esse objeto que se chama cartões de visita, eles atuaram no Brasil como figurinhas de tazo. Muitas pessoas aqui não vão conhecer o que são figurinhas de tazo, mas quem conhece já sabe. Que é tipo as figurinhas do álbum da Copa. Você troca com as pessoas. Eu fui para Salvador e os negros de Salvador são assim. Inclusive... O que antecede os álbuns de fotografia são os cartões de visita. Porque essas pessoas tinham esse número de cartões e elas precisavam agrupar eles. E isso, então, antecede os álbuns de família. E, nesse sentido, eram figurinhas para ser trocadas. Souvenirs do Brasil. Estive no Brasil e lembrei de você. O negro do Brasil é isso aqui. A história do Brasil, o que está acontecendo no Brasil é isso aqui. A gente não pode tirar isso de vista, porque senão a maneira como a gente pensa algumas coisas, ela se desloca. Então, eram objetos que diziam sobre aquele local especificamente. Então, as baianas eram desse jeito.
E pensar que os estúdios fotográficos, muitas pessoas dizem, mas isso aqui não é uma fotografia de rua. Isso aqui é uma fotografia de estúdio. Então, se armava todo um mise-en-scène para fazer essa fotografia. E aí, uma das coisas que eu gostaria muito de dizer, e que a gente também não fala, como outras coisas que eu já disse aqui, é que a gente não fala, por exemplo, da participação das pessoas negras nos estúdios fotográficos como modelos. A gente ainda não tocou nesse assunto. Porque, inclusive, na cabeça da maioria de nós, seria impossível que uma pessoa negra atuasse como modelo. Só que a gente precisa entender também que, na história da arte, os estudos sobre o outro, né, cores e etc., partem de eu também pegar essa pessoa, né, ver o quanto essa pessoa está disponível para eu analisar. Então, de que jeito que ela senta. E isso é um papel, é um trabalho de ser modelo. Quando a gente vê, inclusive, muitos dos cartões de visita, tem cartões que pessoas se repetem. Então, tem cartões de 1865 e que a pessoa está em 1868, em outro lugar, e ela está com outra roupa. E isso já dá indícios para a gente pensar. Sim, não, porque a gente até assim, comentou sobre isso, né? Até que ponto também a gente, pensando em todas as questões de dominação e de uma relação assimétrica entre quem fotografa, quem estava sendo fotografado, todas essas questões, mas até que ponto a gente pode pensar também na influência e na capacidade de agência das pessoas que estão sendo fotografadas, né? Qual era também, quando a gente se fala assim, não, era só uma relação de dominação, ponto, se a gente, de alguma maneira, também não está deslegitimando uma possibilidade também de agência de quem estava olhando para a câmera. Sim. Sim. Né? E eu acho que isso me interessa muito, e aí eu diria que quando você fala em exercícios, e isso para mim é super importante, quando você lê, talvez isso que eu faça como um exercício, porque eu acho que de fato pode ser que é perguntar para essas imagens. Por isso que eu tenho feito algumas críticas sobre artistas que têm colorido essas imagens, porque em algum ponto eles apagam a possibilidade da gente perguntar para essas imagens coisas que a gente ainda não sabe sobre elas. Então, um dos exercícios que eu tenho feito é perguntar para essas imagens, a partir do que essas imagens têm colocado. Esses dias que eu estive aqui em Curitiba, né, eu fui a alguns acervos, inclusive é o acervo do MUPA, e, por exemplo, não é só olhar a imagem que está na frente, mas é olhar o verso. Onde estavam localizados esses estúdios? O que é que está atrás? Como é que o fotógrafo se descreve? Porque existem mais coisas, e também dizer que quando a gente vê a imagem digitalizada, ela é diferente da gente pegar um cartão de visita. Esses cartões de visitas, eles têm uma nitidez até hoje. Um século se passou, gente. São imagens nítidas, então foram feitos para durar. Sabe? Tem uma relação ali que é uma continuidade. Então, primeiro, perguntar para essas imagens. Segundo, sempre que possível, analisar essas imagens num plano mais amplo. Então, todas as vezes que eu posso ter essas imagens, a frente e o verso, eu gosto muito. Uma das coisas que eu tenho feito agora, como continuidade da minha pesquisa, é fazer uma relação com os cartões postais. Porque a gente tem 2 grandes grupos de cartões postais, eu não sei se todo mundo conhece, que são os cartões postais brasileiros de baianas, de pessoas negras, que são esses de tipos, tal qual o cartão de visita, e um outro cartão postal muito comum nos Estados Unidos, que são os cartões de linchamento. E nos cartões de linchamento é uma imagem de linchamento. Então, é uma pessoa que está morta, que foi linchada, e outras que estavam ali presentes, e nos cartões de linchamento, geralmente, a pessoa que estava presente no linchamento, ela manda esse cartão para alguém, dizendo: olá, fulano de tal, eu sou essa pessoa que está embaixo do corpo, etc, etc. E conta não sobre ela mesma, mas sobre a situação que fez essa pessoa vir a ser linchada. Então, tem também me interessado um pouco esse verso.
no sentido de que outras histórias a gente pode saber se a gente não está olhando isso. Eu lembrei de Luciana Brito, né, a historiadora sensacional, maravilhosa. E ela falou, a gente recentemente, Val estava em Recife, a gente fez um evento lá no Museu da Abolição, e ela falou sobre os arquivos do horror e os arquivos da beleza, né? E aí, que arquivos a gente acessa, né? Como é que a gente vem acessando esses arquivos? Val, eu acho que é momento da gente também abrir a conversa aqui, né? Adensar essa roda. Vou passar, então, para quem quiser fazer pergunta, para nossa querida Val. Assim, o microfone está aberto. Vai ser a brava pessoa a iniciar esse processo. Ok? Tá tudo ótimo. Gente, eu só queria dizer também que, assim, eu sou super aberta a críticas. No máximo, eu vou me levantar e falar tchau. Tô brincando. Super aberta a críticas. Ela trouxe uma guitarra ali para começar a quebrar, assim, a guitarra no chão. Ama trabalhar em grupo. Eu trabalhando em grupo. Que droga! Thalita. É esse? Depois aqui. Oi, boa noite. Meu nome é Thalita. Oi, Thalita. Tudo bem? Então, quando você estava falando sobre essa questão da sua mãe, das outras mulheres, eu me identifiquei muito porque a minha avó é assim, ela é uma mulher negra e eu lembro perfeitamente, desde que eu me entendo por gente, ela sempre passa lápis de olho. E pode ser a hora que for, qualquer coisa, ela sempre está de lápis de olho. E eu cresci vendo isso, essa vaidade. Nela, ela tinha a questão do lápis de olho, a questão do tênis sempre tem que estar limpo, coisas pequenas que hoje, trabalhando com outras pessoas, tendo contato com pessoas que viveram coisas diferentes, eu vejo, nossa, isso tem um choque. Daí eu queria que você falasse mais sobre como isso impactou o seu trabalho e essa visão, porque eu tenho muito isso. No meu trabalho, eu convivo com muitas pessoas diferentes, com realidades diferentes, e eu tenho essa lente, né, de... Nossa, na minha casa é completamente diferente. Eu tive uma infância completamente diferente. E eu queria entender um pouco mais como você criou essa lente e para entender um pouco mais essa diferença e como você divide mesmo o que você viveu, o que você está aprendendo e o que você vê no outro. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é bem uma pergunta, né? Mas gostaria de ouvir um relato seu. É isso, obrigada. A gente faz um bloco, já faz outro. Bom, boa noite. Obrigada. Obrigada, Val. Obrigada, Fabiane. Eu queria fazer um turn aqui, na verdade. Eu gostaria de ouvir, tanto de você, Val, quanto da Fabiane, assim, também, para a gente olhar menos para a história dessas imagens que vieram e das tuas, e mais para esse objeto que está, para os objetos que estão colocados aqui, né? Como é que você vê essa, ou por que a decisão dessa imagem lenticular, em que a gente vê uma imagem e vê a outra, e não vê ao mesmo tempo as duas, né? Que eu acho que é. E também a escolha dessas imagens, como é que você escolheu uma com a outra, né? Qual que é essa relação de uma com a outra, como é que você faz essa escolha? E o tamanho delas, porque a gente percebe que tem uma grande, uma pequena, uma grande, uma pequena, e porque ela ela tem um ritmo, né? Assim, e o que é esse ritmo? Acho que é isso, para começar. Para começar. Vou começar pela da Thalita, então, tá? Aí depois a gente vai para a da Débora. Thalita, eu acho, é um achismo, mas que também pode ser uma certeza, tá? Que eu não considero que essas mulheres estavam pensando a vaidade. Porque, em alguma medida, a vaidade tem um lugar egocêntrico, né? Que é, eu quero ser bonita e a mais bonita. O que eu percebo é um autocuidado. A gente fala muito agora de autocuidado, de cuidado de si,
Mas é isso, assim. A minha mãe, ela se arruma não para mim. E eu acho que isso que talvez ela tenha me educado, ela e as outras mulheres, a minha madrinha, assim. Quando você... Quem estuda moda, se tem alguém aqui que estuda moda, pode ou não concordar comigo, mas a maneira como eu decido me vestir, como a gente decide se vestir, é a maneira como a gente comunica para o mundo. Então, eu acho que eu prefiro mais pensar sobre esse ponto de vista, que é menos uma vaidade, mas um cuidado de si mesma, que comunica para o mundo quem essas pessoas são. E aí, uma das coisas que eu também gostaria de convidar vocês para pensar é o quão vicioso pode ser algumas coisas que a gente diz e por conta de questões e discursos importantes, mas que a gente pode se confundir. Eu poderia chegar aqui dizendo que o fato da minha mãe ter falado para mim que eu sou uma criança bonita e que ela tinha todo esse cuidado tem a ver, por exemplo, com eu tinha que estar com ódio ao cabelo negro. E não foi isso. Assim, eu todos os dias sentava para minha mãe trançar o cabelo, porque era naquele momento, minha mãe trabalhava o dia inteiro, era naquele momento que eu contava. Eu subi no trepa-trepa, caí, quebrei o dente, e aí a professora veio. Era um momento da gente estar junta. A gente não conseguia almoçar, jantar junto. Então, era trançando o meu cabelo que a minha mãe sabia um pouco de mim e eu conseguia que ela me contasse dela, e tinha minha irmã ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente está viciado num um certo tipo de narrativa e que ela pode fazer parte, ela faz parte, a violência faz parte da não violência do mesmo tanto. Essas fotografias são lindas, mas elas também são violentas. Eu não estou dizendo, não esqueçam a violência e só olhem a beleza. Não, eu estou dizendo, a gente só olha para a violência. Estou fazendo um convite agora para a gente olhar para a beleza delas. Mas não estou dizendo, essas imagens não são violentas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é importante a gente pensar as confusões que certas questões tendem a viciar o nosso olhar. Como eu disse, eu posso chegar aqui e falar, minha mãe trançava o meu cabelo todos os dias. E aí, a justificativa disso ser, porque a professora não queria que o meu cabelo tivesse solto. Tipo, minha mãe não estava muito se importando com isso. Era um pouco, tipo, você vai ficar o dia todo na escola, outra pessoa provavelmente não vai se cuidar como eu cuido, então eu vou trançar o seu cabelo e aí você fica livre. Inclusive, esse é um dos motivos que eu tranço meu cabelo. É tipo, gente, para eu ficar com o meu cabelo do jeito que eu quero, eu preciso no mínimo de 40 minutos diário. E eu não tenho. Então, pera lá, tô aqui bonitona, assim, com ele preso, e tá tudo certo. Mas eu também poderia estar com ele solto. Então, não sei se eu tô me fazendo entender, mas eu acho que é importante a gente pensar que no mesmo discurso tem umas centenas de outras histórias. Mas cabe a gente saber para qual história a gente vai alimentar mais. E aí pensar também que eu não vejo isso como vaidade. Eu vejo isso como um outro lugar. Bom, Débora, quando você me pergunta sobre o uso da imagem lenticular especificamente, eu venho da performance. Eu me intitulo como uma artista da performance. E não necessariamente essa performance que é o corpo em movimento. Mas as ideias que passam na minha cabeça são ideias de performance. E nesse lugar que eu penso a performance é sempre uma relação com o outro. Então, sei lá, quando eu faço uma performance que eu saio de shortinho, caixa de som, vamos fazer isso em Recife, hein? Caixa de som, bebida, escrito piriguete a R$2 e fico dançando, não é ali o movimento disso que me interessa especificamente, mas é a relação que esse imaginário tem com as outras pessoas.
Então, a escolha da lenticular também vai para esse lugar. Primeiro, eu quero provocar um jogo com as pessoas. Que é, será que eu estou vendo isso mesmo? Pera. Inclusive, no domingo eu fiquei aqui olhando, os adultos passavam assim, tipo, adoidado. Tipo, ah, tá bom, legal, uma mulher negra. E as crianças ficavam enlouquecidas, do tipo, ah, tá se mexendo. Porque tem essa percepção também mais aguçada do novo, da experiência. E tem uma outra coisa que é, nesse jogo de performance, é criar uma movimentação. E essa movimentação, e a imagem não ser uma sobreposição. Mas elas estão quase uma dentro da outra. Não é a minha imagem que sobrepõe a imagem histórica, mas as duas imagens estão imbricadas. Tanto que você não sabe quando começa uma ou quando começa a outra. Porque de um lado você pode ver a imagem contemporânea e do outro ver a histórica. E aí, sei lá, de trás vê a histórica e de frente vê as duas elas estão imbricadas, uma dentro da outra, assim. Isso me interessava bastante. E a criação desse jogo, assim, um jogo que é meu com o outro. E não necessariamente eu ali fisicamente, assim. Era um pouco também como eu faço o meu corpo descansar, o corpo físico descansar, mas como eu sou uma artista da performance que trabalha a autoexposição, que é o que tem me interessado, eu queria também friccionar isso. Boa noite, eu sou o Iago. A minha pergunta é um pouco direcionada a Fabi, porque eu fiquei imaginando as implicações que você tem no seu trabalho, um pouco em relação à imagem. Então, eu queria saber um pouco de qual é a tua relação, envolvimento, enfim, nos lugares onde você trabalha, da decisão em relação à imagem, né? Enfim, geralmente, imagino que não é você que fotografe. E se talvez você já não se viu numa situação em que, num tipo de armadilha também, com imagens que reproduzem determinados discursos, assim, e que não tem relação, talvez, com o que você queira transmitir com o texto, por exemplo. Então, é isso. Eu me lembrei, quando você perguntou e falou em armadilha, eu me lembrei de uma reportagem que eu fiz, chamada Casa Grande Senzala, que era nos 80 anos, era o momento dos 80 anos do livro de Gilberto Freire. E eu fiz uma reportagem sobre 4 garotas, adolescentes, ou algumas com 19 anos, outras com 14, que ficavam numa área da Zona Norte de Recife, meio perto onde meu pai vive, perto onde eu cresci, que é na Zona Norte. E elas eram, enfim, eu fico tentando dourar um pouco a pílula quando eu falo sobre isso, porque tem que usar um termo meio técnico, que é a partir de 18 elas se prostituiriam. Até os 17 elas seriam exploradas sexualmente. Elas eram exploradas sexualmente, inclusive a partir depois de 18 anos. E elas também eram... 3 delas eram dependentes, elas tinham uma dependência, eram pessoas com uma relação muito forte com o crack. E aí, essa reportagem, eu fiquei com muita questão sobre como é que eu ia mostrar. Eram 4 mulheres, 2 delas retintas, né, todas negras. E eu fiquei com uma questão indo e voltando sobre como é que eu ia mostrar, como é que eu ia fotografar, porque eu sabia que aquela imagem da garota usando cola ou usando uma pedra de crack ali fumando, com aquela tarja preta, não sei o quê, a gente já viu essas imagens quantas vezes? E o que para que elas serviriam? Né? Talvez para, inclusive, recriminalizar as presenças das meninas, assim. E aí, ao mesmo tempo, essas coisas que eu escuto, né? Eu estava fazendo jornalismo. E aí eu decidi que eu não ia fotografar, a gente não ia fotografar elas naquela condição, né? Muitas vezes com a roupa bem curta, né? Só que aí tinha uma coisa. Tinha uma delas, Stephanie,
que, quando a gente foi falar sobre a questão das imagens, aí eu levei um monte de roupa e disse, vamos escolher umas roupas para essas imagens. Aí elas começaram, foi muito engraçado, que elas pegavam assim as roupas e diziam, ixi, só tem roupa de velha. Só tem roupa de velha. Aí ficava assim, brincando. Aí teve uma blusa de renda, nunca esqueci, que Patrícia fez. Essa blusa é bonita. Eu fiz, prova. Aí ela provou, eu fiz, tu ficou linda. Quando eu disse isso, acendeu o radar de todo mundo. Ah, então deixa eu provar essa. Deixa eu provar essa. Então começou ali meio que uma disputa entre quem ia ficar mais linda. Depois eu posso mandar essas imagens para vocês. Assim, não sei se tem alguma coisa com inscrição de e-mail, mas eu posso mandar essas imagens. Essa reportagem está tem aquele academia.edu, que tem o meu lá, tem essa reportagem, tem o PDF dela inteiro lá, Casa Grande Senzala. E aí, quando eu fui falar sobre essas imagens que foram produzidas no Engenho Maçangana, as pessoas, jornalistas, disseram, mas você inventou as imagens. Essas imagens são realidade. Elas não vivem isso. Você inventou as imagens e isso não é jornalismo. Aí eu disse, a imagem, então, só seria real se eu mostrasse elas usando crack com roupa curta e uma tarja preta na... Essas imagens são as imagens reais sobre elas. Então, não haveria possibilidade de existência para elas, a não ser essas imagens que a gente estava acostumado a ver. Isso, para mim, era uma questão fundamental. E aí, eu me lembro que eu discutindo isso com... Eu não vou me lembrar o nome dela agora, ela é documentarista. Ela fez um comentário que eu achei genial. Ela disse, engraçado, você pega, sei lá, Caetano Veloso ou um ministro do STF e leva para fazer um ensaio, no caso de Caetano, numa praia ou não sei o quê, e isso vai ilustrar uma reportagem, mas essa é uma imagem real de Caetano. Não vai ser Caetano, sei lá, suado ou de pijama, bananas de pijamas de manhã, e fazendo tal coisa, não sei coisa. Até, inclusive, quando as imagens de Caetano de pijama apareceram, todo mundo ficou com a Paula Lavigne, que estava mostrando ele de uma maneira desrespeitosa, porque esse não era Caetano. Mas as meninas só seriam as meninas se elas tivessem uma condição de detonação total de uma imagem de indignidade. Então, para mim, isso... Por isso que eu gosto de discutir jornalismo a partir desse lugar, de que verdade a gente está falando e se a gente coloca as armadilhas da imagem. Então, se colocar a Patrícia, Stephanie, Bianca com outras roupas e sem estar oferecendo o corpo na rua, seria menos jornalismo para os jornalistas que estavam ali fazendo uma crítica para mim. Isso, para mim, é uma questão fundamental para pensar a imagem, por isso que eu e Val, a gente tem esses encontros. Mas aí tem uma coisa só que eu não quero deixar de trazer, que foi outra, aí foi uma fotógrafa, Alcione Ferreira, lá de Recife, que estava fazendo imagens, fotografando menores apreendidas, num lugar que eu esqueci, não vou me lembrar o nome, mas são jovens apreendidas. E ela começou a fotografar essas jovens, e ela dizia, né, escolhe as poses, tudo isso. E uma delas só fotografava fazendo assim, com a mão de arminha. E aí a Alcione fez, você não quer fotografar com outra pose? Aí ela fez, mas eu gosto dessa pose de durona, tá. Então, se alguém vê essa imagem da Alcione, muito provavelmente isso tem a ver com o que você estava falando. Qual é a história da imagem e que histórias a imagem vai construir? Vai dizer, mas a fotógrafa fotografou a menina numa condição de violência, de um aceno à violência. Mas era própria que dizia, mas eu quero ser fotografada assim. Como Stephanie me disse, eu quero ser fotografada com a minha roupa curta, porque essas tuas roupas que trouxesse são as roupas de velha. O que a gente faz? Essa é uma armadilha. Quando quem está sendo representado escolhe justamente uma pose ou uma forma de representação, que é aquela pela qual nós que forjamos as representações somos criticados. Isso é uma questão fundamental para a gente pensar as imagens. Quando a pessoa que está agindo ali é a própria representada e diz, eu quero ser fotografado assim. E aí eu fico pensando, a gente herda repertórios de imagem.
Se vocês observarem uns selfies, eu adoro observar selfie, não, desculpa. Me faz uma foto aqui minha, não sei o quê, não sei o quê. Quantas vezes, eu vou fazer a pose aqui, porque a pessoa vai fazer uma fotografia, estou vendo a pessoa, ela faz assim. Onde é que a gente aprendeu isso? Por que é que quase todo mundo faz isso? A gente faz isso. E é uma pose feminina. Esse levanta. Eu fico me interessada. Quando é que a gente aprendeu isso, né? Então, assim, a gente reproduz também o próprio estereótipo quando a gente faz a pose, muitas vezes, né? E isso é uma armadilha também, porque, né, a gente reproduz e fotografa, enfim. Acabei saindo da conversa. Mais alguém? Não? Eu acho que a gente pode ir finalizando. Mas só uma coisa assim, mas também se essa grande ficha for caindo ao longo dos dias, @Fabiana Moraes no Instagram, pode procurar ela. Val Performer no Instagram, pode procurar ela. Inclusive, quero assim, dizer para vocês que ela tem 3 livros que falam, 3 livros que eu conheço, né, que falam sobre isso. Inclusive, ela lançou um livro ontem em Curitiba, está na livraria Tela-Aranha, que é linda, maravilhosa. Na Laranjinha. Apaixonada. Tem lá os livros da Fabi. É isso. Deixei os 7 autografados lá. Então, corram. Cris. Eu quero dizer mesmo que eu acho que para mim é uma grande alegria, assim, ter a Fabi como uma pessoa próxima, não só porque ela é uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível, assim. Um dia eu escutei ela falando, e sabe quando você fica assim, do tipo, caraca, ela é minha amiga! Eu valorizo muito os bons encontros, então o fato dela estar aqui hoje e ela ter cedido o tempo dela, que é a coisa mais importante que alguém pode ter, o fato de vocês estarem aqui hoje ouvindo a gente. Tempo é importante, gente. Não caiam nessa cilada de achar que tempo é qualquer coisa. É a nossa única riqueza real. Isso não é romantismo. Quando vocês estiverem lá nos 5 minutos finais, não dá para dizer, nossa, lembra aquela 1h30 que eu fiquei lá no MUPA, me devolve. Não devolve. Por isso estejam inteiros, sabe? Inteiras. Não desperdicem o tempo de vocês com aquilo que não dá tesão. Então, muito obrigada, Fabi, por nos ter trazido tesão, vontade, coragem. Eu te admiro muito e sou muito, muito grata por você existir, pelas suas ideias existirem, pela sua coragem, que me traz tanta coragem. Eu sou muito, muito feliz de tudo que a gente tem construído. E eu espero que mais gente possa conhecer você, a sua alegria, o seu brilho e todas as coisas bonitas que você tem plantado. Obrigada. Essa conversa aqui é sobre você. É sobre nós. Obrigada, Val. Obrigada a todo mundo que veio. Essa Val muito chorona. Obrigada, meu bem. Obrigadíssima. Obrigada por também provocar a gente com essas imagens.